Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor, A palavra do Senhor é viva e eficaz. é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra de Deus, a gente acha que a palavra dele é difícil de compreender e muitas vezes até de colocar em prática. A segunda leitura que escutamos quando Paulo escreve a Timóteo, ele nos diz assim: desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. O correto, o ideal, seria que realmente a palavra de Deus, que nós tivéssemos o conhecimento, o contato com a palavra em casa. É na igreja doméstica que nós deveríamos aprender a ter um contato maior com a palavra de Deus. Mas nem sempre acontece isso. Nem sempre a gente tem esse contato com a palavra. Muitas vezes a gente vai ter contato com a palavra de Deus quando nós vamos para a catequese. E é ali que a gente começa a ter o primeiro contato. Mas mesmo assim, mesmo que seja com a catequese, nós temos contato com a palavra de Deus. E por isso, a gente deve colocar em prática os ensinamentos de Deus. Aquilo que ele nos mostra o caminho correto a ser seguido. Tanto é que ele continua depois dizendo assim, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. É útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça. Quando nós éramos crianças, nós adultos, quantas vezes os nossos pais nos corrigiram? Antigamente era até um pouco mais severo, né? Só o olhar do pai já dizia tudo. Do pai e da mãe. Já dizia tudo. E aí se
fugisse daquilo que eles ensinavam. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. E muitas vezes, a gente não compreende aquilo que nossos pais faziam com a gente. Mas hoje, já somos adultos, vocês casaram, tiveram seus filhos, e com certeza vocês também corrigem os filhos de vocês, porque isso faz necessário. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus não é uma palavra para ser pesada nas nossas vidas, não é para ser uma palavra difícil de colocar em prática, mas Deus usa na sua palavra para nos corrigir, porque mesmo adultos, nós outras vezes agimos ainda como nós éramos crianças, porque nós ainda como adultos somos muitas vezes cabeça dura. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Por isso que Paulo exorta, está exortando para nós hoje. Não somente a Timóteo, mas nós também. A palavra de Deus é útil para ensinar, para argumentar, corrigir e educar na justiça. Por isso que muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus ela é dura. Porque quem ama, corrige. Assim como nossos pais nos corrigiram, assim como vocês hoje que são pais, mães, corrigem os seus filhos, Deus continua corrigindo seus filhos através da sua palavra. E o que Ele nos ensina nessa noite, tanto na primeira leitura quanto na leitura do Evangelho, é algo que nós precisamos ter mais em nossas vidas, que é a oração. Hoje, a primeira leitura e a leitura do Evangelho, Jesus vem nos ensinando a necessidade de perseverarmos na oração. No primeiro momento, a gente vê aqui na leitura do Êxodo, quando o autor vem narrando o que Moisés pediu para Josué: mande um exército à frente para lutar contra os amalecitas. E assim se fez. Mandou os soldados e ele começou a guerrear. Mas Moisés percebeu que eles estavam perdendo. Então, o que ele fez? Moisés erguia suas mãos, enquanto suas mãos estavam por alto em oração, eles ganhavam a luta. Mas a partir do momento que eles percebiam que o braço já começava a ficar cansados, eles perdiam a guerra. Duas coisas importantes para nós aprendermos aqui em relação à oração. Primeiro, o que Moisés fez? Ele estava intercedendo pelos soldados. E nós também somos intercessores. Somos convidados a rezar pelas pessoas também. A liturgia, a missa, é uma grande oração ao qual nós participamos. E muitas vezes, quando as pessoas vêm e apresentam a Deus a sua intenção por essa missa. Quando no início da missa se lê os nomes das pessoas que faleceram por alguma intenção, por saúde, por ação de graças, pelo anjo da guarda de alguém. E a partir do momento que nós estamos aqui reunidos, participando da missa, nós estamos sendo intercessores. Porque você não está rezando sozinho. A sua intenção que você apresentou, você não está rezando sozinho. Mas nós juntos estamos rezando a missa pela sua intenção. Ah, mas eu não cheguei a tempo, eu não tive como colocar a intenção para a missa. E agora? Deus vai escutar a minha oração? O mais importante é a tua intenção. Não importa se não foi lido a tua intenção no início da missa. Não importa se de repente você não chegou a tempo para colocar a sua intenção. Não importa se de repente a pessoa que fez a leitura leu o nome errado. O que prevalece acima de tudo é a tua intenção. É o que está no teu coração. O motivo que você veio rezar. Você veio para a missa. Isso é o mais importante. Porque Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Então não fique chateado porque você chegou atrasado, não deu tempo de rezar, de colocar a intenção na missa. Não fique chateado porque de repente não foi lido o nome da pessoa que você apresentou.
Não fique chateado porque foi lido o nome errado. Deus conhece a tua intenção. O mais importante de tudo, volto a dizer, é a tua intenção. E principalmente, assim como Moisés intercedia por aquele povo, nós também estamos intercedendo a Deus pela sua intenção, por essa Santa Missa. Isso é o mais importante. Toda oração chega a Deus. Toda oração. Então não se preocupe em relação a isso. É muito interessante ver algumas pessoas vêm até a gente, sabe que a gente participa da igreja? Reza por mim, reza por essa intenção, né? Você está mais próximo de Deus do que eu, porque você participa da igreja, porque você vai para a missa. A mesma coisa que as pessoas vêm até a mim também, né? Nós padres. Reza, padre, por essa intenção. O senhor está mais assim, ó, com Deus, o senhor está mais próximo dele. Aí eu falo, eu rezo, com certeza, mas você também tem que rezar. E você também está assim com o Senhor. Você pode estar assim com Deus também. Faça a tua parte. Reze. Né? Então nós, como cristãos, nós devemos rezar sim pelas pessoas. Quando as pessoas vêm pedir oração, vamos colocar as pessoas nas nossas orações. Nós estaremos intercedendo por essas pessoas, assim como Moisés intercedeu por esse povo na leitura de hoje. E o mais importante, né? Que a gente não desista. Porque vai chegar um determinado momento que a gente vai rezar e o cansaço bate. Aí vem o desânimo, porque não está acontecendo nada, não estou rezando, não estou vendo a graça de Deus acontecer. De repente o braço, né, vai ficando cansado. Eu vou desistindo da oração. Eu levo de mão que fez o negócio. Moisés teve um apoio, né? Quando o pessoal viu que ele estava ficando com o braço cansado, cada um colocou uma pedra debaixo do seu braço e ali ele continuou a oração. Então, se faz necessário nós não desistirmos jamais da oração. A gente vê na leitura do Evangelho uma coisa muito importante, né, que a gente também deixa de fazer. Por isso a palavra de Deus vem para nos exortar, para nos corrigir, para nos mostrar quando nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque Lucas ele começa narrando a leitura de hoje dizendo assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Sempre. Não é para rezar uma vez ou outra, ou rezar quando eu estou com vontade, ou quando a coisa está ruim do meu lado. A necessidade de rezar sempre e nunca, grave bem isso no seu coração e na sua mente, nunca desistir de rezar. Toda oração chega a Deus, toda oração. O que nós precisamos aprender é perseverar mais, é insistir mais. Logo que eu voltei a participar da igreja, né, e foi através do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, o coordenador, quando ele iria fazer a pregação sobre oração, uma vez ele disse assim: não é para vocês fazerem não, tá? Só vou contar o que ele falou. Passa a mão no seu joelho. Aí ele falou assim: está liso? Tá, então você precisa dobrar mais seu joelho e calentar seu joelho. Rezar mais. Passa a mão no seu joelho. Está com calo? Faz mais calo ainda no seu joelho. Reze mais. E quando ele diz isso, é justamente isso que Jesus está dizendo para nós hoje. A necessidade de rezar sempre. Lembrar de rezar a Deus não é só para rezar nos momentos em que eu estou precisando. Rezar sempre é rezar sempre. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Nós lembramos de agradecer a Deus a graça que recebemos. Nós voltamos a Deus para agradecer aquilo que eu rezei e a graça que eu alcancei. Eu rezo a Ele agradecendo. Se eu não tenho esse hábito, então que eu comece a ter esse hábito de rezar a Deus agradecendo aquilo que eu pedi e Ele me atendeu. E nunca desistir. Porque a gente cai nessa tentação, né? Eu rezo uma semana,
Eu não vi nada acontecer, então vou largar de novo. Para que eu vou ficar rezando? Deus não está me ouvindo mesmo? Para que eu vou ficar perdendo meu tempo na oração, se Ele não está me escutando? É muito fácil, né, a questão de jogar a culpa em Deus porque Ele não está me escutando. Mas eu quero um Deus que faça as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E não é isso que Deus tem que dizer para nós. Volto a dizer, toda a oração chega até Deus. Uma coisa que eu sempre digo em relação à oração também, principalmente para você pai, para você mãe. A tua oração diante de Deus é poderosíssima, é forte. E por isso você jamais deve desistir de rezar pelos seus filhos. Se você soubesse aí o valor da tua oração, você não pararia de rezar pelos seus filhos. Você não levaria os seus filhos para benzedeiras. Você não levaria os seus filhos em centro espírita para alcançar, porque está doente, alcançar a cura. Dobre o teu joelho na presença do Senhor. Dobre o teu joelho até fazer calo. E se está fazendo calo, faça mais ainda. A tua oração diante de Deus é poderosa. Reze pelos seus filhos. Não deixe instante nenhum de rezar por eles. Instante nenhum. Reze sempre por eles. Não importa se ele já é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, ou se ele já é até pai. É teu filho. Filho será sempre filho. Não existe ex-filho, não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Por isso a necessidade de rezar sempre por eles. Não desista. Grave, vou repetir de novo. Para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Depois Jesus conta uma parábola, né, do juiz que não estava nem com nada, não respeitava ninguém, muito menos a Deus. Mas tinha uma viúva lá, uma mulher que estava toda hora pegando o pé dele para fazer justiça. Então até que chegou um momento, né, que o juiz não aguentava mais aquela mulher no seu pé, cobrando. E o que ele disse? Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredi-lo. E tanto que ela insistiu ali no juiz, que o juiz acabou atendendo o seu pedido. E depois Jesus continua dizendo assim: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? O próprio Senhor está nos mostrando, mais uma vez, que toda oração chega até Ele. Como ele disse, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? E Jesus disse isso porque Ele escuta, Ele sabe. Porque mesmo antes de nós pedirmos a Deus o que precisamos, Ele já sabe o que nós iremos pedir e de que maneira iremos pedir. Por isso, a confiança em Deus é se entregar totalmente nele, é realmente entregar aquilo que nós precisamos. O tempo é dele, não é nosso. A vontade é dele, não é nossa. Se muitas vezes a graça não chega até nós, o culpado de não chegarmos até nós somos nós mesmos. E que gravemos também esse versículo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de noite gritam por ele. Com certeza, Deus escuta. Deus escuta o clamor do seu povo. E a gente vê em toda a história lá do Antigo Testamento o quanto o povo clamava, mesmo sendo cabeça dura, mesmo sendo um povo desobediente, Deus atendia o pedido do seu povo. Assim também no Novo Testamento. E hoje, tenho certeza que não é diferente. O povo ainda de cabeça dura, o povo ainda muitas vezes clamando, gritando a Deus, e o mesmo Deus que atendia naquela época, naquele tempo, também atende o seu povo hoje. Nós precisamos perseverar na oração. Nós não devemos parar de rezar em instante nenhum. Para a gente poder encerrar, Jesus termina dizendo assim: eu vos digo
que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que se Jesus vier hoje buscar a sua igreja, vai encontrar fé sobre a terra? Não estou jogando carapuça para ninguém, mas diante do que o próprio Jesus está falando para nós hoje, eu acredito que sim. Eu acredito que vai encontrar fé. Mas que tipo de fé que é a minha? É uma fé passageira? É uma fé que, conforme bate o vento, ela vai e vem? É uma fé que tem um pouco mais de fervor? Ou eu estou totalmente sem fé? E fica essa pergunta para nós hoje. Quando o homem vier, o Filho do Homem vier, ele ainda encontrará fé sobre a terra? Se minha fé está fraca, se minha fé está pouca, ou se eu estou sem esperança, sem fé, esse é o momento de nós buscarmos a fé. É um círculo que a gente vive. Se eu tenho fé, automaticamente eu estou em oração. Se eu estou em oração, eu tenho perseverança. Se eu tenho perseverança, eu tenho fé. Esse círculo que faz com que nós perseveremos na oração, é através desse círculo que nós vamos ter uma fé mais fervorosa, uma oração mais forte e uma fé mais perseverante. Portanto, irmãos, que diante dessa leitura de hoje, que nós possamos acolher o ensinamento de Deus. Ele está nos exortando essa noite. A palavra de Deus vem para nos corrigir. A palavra de Deus vem para nos fortalecer. A palavra de Deus não é para ser uma palavra pesada, mas que nós possamos, acima de tudo, colocar em prática os seus ensinamentos. E que peçamos a Ele, que nos ensine cada dia mais a estarmos entrando na sua intimidade. E o que é entrar na intimidade de Deus? Aquilo que eu sempre falo também, Quando Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim: eu já não os chamo mais de meus servos, mas os chamo de meus amigos, porque eu os dei a conhecer tudo aquilo que é do meu Pai. Veja como Jesus nos dá essa intimidade de entrarmos, através da oração, no seu mais íntimo. Quando Jesus foi questionado, ensina-nos a rezar, Ele nos ensinou a chamar nosso Deus, o nosso Criador de Pai, Pai Nosso. É a partir do momento que Ele diz isso, que é para a gente ter essa intimidade com Deus. De não ter um Deus lá nas alturas, mas que eu tenho um Deus que está lá no céu, mas está tão próximo de mim também. E que eu tenho essa graça de chamar Deus de Pai. Deus nos deu essa autoridade de chamar de seu Pai, de nosso Pai. Assim também, como disse no domingo passado, que a gente comemorou a solenidade da Nossa Senhora Aparecida, quando Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus nos deu a sua mãe para ser a nossa mãe. Não foi qualquer pessoa que disse Maria nossa mãe, mas o próprio Jesus deu essa graça também de nós chamarmos Maria de nossa mãe. Olha que graça. E quando ele diz depois também, eu vos chamo de meus amigos. Olha que graça nós temos. Jesus nos chamando de seus amigos, de seus irmãos. Se Ele fará isso, que é para a gente ter essa intimidade com Ele. A gente ter intimidade com o Senhor. E nós vamos ter essa intimidade com Deus justamente através da oração, a perseverança e a fé. Não deixemos essa graça de Deus passar. Dobremos nosso joelho. Rezemos mais. Não desistamos jamais de rezar. E lembrando sempre que toda oração chega a Deus. Nenhuma oração fica vagando no tempo, no espaço. Toda oração chega até Ele. Perseveremos e deixemos o tempo dele. Na hora certa, no momento certo, a partir do momento que a gente se abre a graça de Deus, a graça virá em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.